Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live, né, durante essa quarentena. Para quem não me conhece, o meu nome é Karina, eu sou enfermeira e sou coordenadora e docente do curso de enfermagem da Faculdade Anhanguera. O nosso objetivo com essas lives, o objetivo da faculdade com essas lives, é estar orientando a população em relação a tudo que nós estamos vivendo e trazendo a vivência de profissionais que estão na linha de frente contra, né, no combate do coronavírus. O curso de enfermagem da Faculdade Anhanguera visa formar profissionais capacitados e competentes para estarem no mercado de trabalho daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, uns logo já no semestre que vem, para fazer a diferença e juntar-se a nós, enfermeiros, e fazer a diferença, né, no mundo da enfermagem, no mundo do cuidado. Eu costumo dizer que a enfermagem é a arte de cuidar. Então, enfermagem é dom. Então, você tem que ter aquele carinho, aquela dedicação, aquele amor, para que você consiga passar para o seu paciente confiança, carinho, né, que você está fazendo o que você está fazendo com responsabilidade, com conhecimento. E é isso que nós e todo o time de professores da Faculdade Anhanguera visam passar para os nossos alunos, né? Esse é o nosso objetivo, que os nossos alunos saiam de lá dessa forma, né? Fazendo diferença tanto na vida da enfermagem em si, quanto na vida dos pacientes com quem eles vão lidar né, no dia a dia. E hoje é um dia especial para mim, porque as pessoas que estão participando dessa live comigo hoje são pessoas extremamente queridas por mim, né? E que também são dois profissionais excepcionais que estão diretamente, né, na linha de frente no combate ao coronavírus, que é a doutora Mayra e o doutor Inácio. Eu já, de pronto, gostaria de agradecer vocês terem aceito o nosso convite. Com certeza, a Faculdade Anhanguera agradece, e eu acredito, eu tenho certeza que nós vamos acrescentar muito para aqueles que hoje estiverem nos ouvindo, né, e nos assistindo. Então, eu, como enfermeira, posso dizer que hoje a enfermagem é vista, que até antes da pandemia do coronavírus, a enfermagem não existia, ela não era vista, ela não tinha essa visibilidade que ela tem hoje. Infelizmente, precisou acontecer uma tragédia dessa, um vírus desse, para que a enfermagem hoje seja vista com outros olhos, como protagonistas, né? Como pessoas que, se a enfermagem resolver parar, como é que faz, né? Então, hoje eu deixo aqui os meus parabéns, a minha solidariedade a todos os profissionais da enfermagem e da área de saúde que estão na linha de frente, né, essa doença que tanto tem nos angustiado, mas eu também tenho a confiança de que vai passar, né? Então, passar a doutora Maria para o doutor Inácio, para que eles contassem um pouquinho a experiência deles. Doutora Mayra doutora Mayra dá plantão no Hospital Mário Gatti, então eu acho que ali ela vê de tudo, né? Então a gente gostaria que você compartilhasse conosco um pouco como é essa vivência de ser profissional de saúde, estar lidando, né, frente a frente com essa pandemia, né, e como você enxerga a importância do papel da enfermagem
na ajuda para vocês, médicos. Boa noite, Karina. Boa noite, Sarti, a todos que estão acompanhando a live, né, da Faculdade Anhanguera, essa faculdade que conquistou um espaço na nossa cidade, né, o curso de enfermagem. Eu já tive a oportunidade, eu vou dizer com muita honra, de ir lá apresentar aulas, né, e sempre ao convite da Karina. Muito obrigado. Uma enfermeira assim né, muito querida, tá? Com muita sabedoria. E Karina, né, eu vou apresentar aqui o doutor Inácio, né, meu marido, né, também médico, também nessa linha de frente. Eu digo assim, que essa questão essa experiência de nós profissionais da saúde, como médicos, né, a gente fala que com essa pandemia, eu acho que ninguém esperava por isso, logicamente, né? Ninguém. Essa pandemia, ela pegou todos nós de surpresas, em especial ao profissional da saúde, porque foi tudo, vamos dizer assim, rápido, temeroso, né? E começou um grande número no mundo, uma coisa que pegou o mundo todo, né? Principalmente do ponto de vista de saúde, uma alta transmissibilidade, um grande número de pessoas doentes ao mesmo tempo, da mesma doença, e o número de mortes. Então, isso pegou todo mundo, né, de surpresa. Todo mundo assim. E o vírus, uma doença, vamos dizer assim, nova. Por mais que seja uma doença viral, a cada dia a gente foi acompanhando, que dava antes, achava-se que era só a pneumonia que dava, e depois viu que a pneumonia ela faz parte do processo inflamatório, e a questão vascular, e depois eu apresentando os outros sintomas. Então, assim, esses 4 meses, parece que faz um ano ou mais que a gente fala do coronavírus, da doença Covid, mas são 4 a 5 meses, né, que a gente vem falando, e cada dia novas descobertas, novos comentários, um grande dilema, uma grande discussão, até mesmo na questão do tratamento, e hoje já se discute a questão, né, da vacina. Isso tudo é muito importante. Mas, assim, e com tudo isso, né, justamente por ser novo, por ter vindo uma coisa assim tão, né, avassaladora para o mundo todo, e aí nós, profissionais da saúde, chegamos a ser considerados heróis. E eu acho que é um pouco disso mesmo, né, porque a gente está à frente, temos que estar à frente, porque é a nossa profissão. Né? Eu como médico, Inácio como médica, você como enfermeira, os auxiliares, os técnicos de enfermagem, todas as pessoas que estão no ambiente de saúde, seja na unidade básica de saúde, seja no hospital mesmo, e dentro de uma UTI, a gente não tem escolha, a gente vai ter que lidar com essa doença. E isso, assim, a gente ali está exercendo a nossa profissão. Né? Por exemplo, no meu caso, sou médica, eu atendo, né? A gente faz, mas ao mesmo tempo eu sou humana, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa. A gente também tem o medo da gente de adoecer. Eu posso ser grupo de risco, mas eu tenho que estar lá trabalhando, assim como aconteceu e de trazermos para casa, né? Sim, eu tenho a minha mãe aqui tem 92 anos. Eu mantenho a minha mãe isolada dentro de casa. E tudo isso passa na cabeça da gente quando a gente está lá trabalhando. Né? Lógico que com isso nós tomamos mais cuidados, né? Todos aqueles cuidados das mãos, do álcool gel, do capote, da touca, de 2 máscaras, o óculos. Eu digo que a gente, assim, entre aspas, a gente até se fantasia, né? A gente nem se incorpora aquilo, e senta lá e a gente vai atender o paciente. E aí a gente entende também o medo do paciente, porque também para a gente é ruim quando o paciente, você vai fazer das perguntas, né? E o paciente, ele vê que você está direcionando a história, e ele fala assim, doutor, eu posso estar com Covid? Aí você fala, sim, vamos fazer o exame, e ele vê que você está todo paramentado, né? E ele também fica assustado, né? Ele também fica, porque com todas as notícias, né, com toda essa questão aí, desses 4, 5 meses que vem acompanhando
na imprensa, ele também fica assustado. Ele também fica assim, eu vou precisar ficar internado? Eu já ouvi isso várias vezes. E você sente que é medo que aquela pessoa está tendo. Aí ela fala assim, eu já ouvi também várias vezes, eu vou precisar ir para a UTI? Aí você fala assim, calma, né? Vamos esperar, está bem, o senhor está bem, vamos fazer os exames, mas dependendo desse exame, o senhor vai ter que ficar. E a gente também tem que entender aquele medo daquela pessoa, mas a gente tem que passar segurança para ele ou para ela, né? Para ele ter um entendimento que é uma doença, que precisa tratar, que tem que ter os cuidados, mas que e a gente tem que dizer para ele que vai passar, que ele vai ficar. A gente tem que ter essa segurança para passar para ele, principalmente quando a pessoa vai ficar internada, né? E assim, e no meu ponto de vista, a enfermagem, eu vou discordar um pouquinho de você, viu, Karina? Quando você fala que a enfermagem só na questão do coronavírus, do Covid, não, eu não diria isso. Eu acho que a enfermagem, ela já ocupou o espaço dela, já. Né? Mas assim, nem todo mundo pensa assim. É muito bom você pensar desse jeito. Penso, sempre pensei. Desde que na medicina, de uma forma geral, eu sempre pensei que a gente trabalha em equipe. Né? O médico ele não vai fazer tudo sozinho, assim como a enfermagem não faz tudo sozinho, é uma equipe. Né? E a gente necessita, é quando o paciente vai para a UTI, o médico vai ter o cuidado médico, vai ter o cuidado da enfermagem, a fisioterapia também ocupou um espaço muito importante, né? Com essa questão aí do coronavírus, com as internações por causa das pneumonias, e o cuidado ali 24 horas com a enfermagem. Né? Então, mas isso já vinha, a enfermagem, eu digo que verdadeiramente ela ocupou o espaço dela. Tanto que hoje a gente vê a enfermagem, as faculdades, as residências, né, com a enfermagem, as especializações com a enfermagem. Então, acho que isso cresceu muito e eu tenho certeza que a medicina em si e o paciente, ele só ganhou com isso. Né? Ele só ganhou com isso. Eu acho que a gente, como médica, eu acho que a gente tem que valorizar sim e tem que caminhar junto com a enfermagem. Caminhar junto. No cuidado, no diagnóstico, né, na história, com a família do paciente, a gente tem que caminhar junto com a enfermagem, não tenha dúvida disso. Eu vou passar um pouquinho... Eu sempre, só pegando um ganchinho, né, eu sempre digo, né, quando o paciente... Eu trabalhei muito tempo em UTI, você sabe, né, e aí quando a gente fala para o paciente, você vai para a UTI, infelizmente eles têm naquela cabeça, eu vou para a UTI, eu vou morrer. Isso. Né? Esse tabu ainda existe. Isso. Né? E aí, com quem que ele fica lá dentro? Com a enfermagem. Então, ele não tem família, ele está sozinho, ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe se ele vai morrer ou não. Então, é a enfermagem que está ali ao lado dele. Então, às vezes, eu escuto alguém falando assim, meu Deus, o paciente está chamando, eu vou perder tempo dele ficar falando na minha cabeça. Em momento nenhum a gente perde tempo ouvindo o paciente. Muito pelo contrário, né? Nós só ganhamos e nós doamos a ele aquela confiança de que, assim, olha, eu estou aqui, eu estou do seu lado, vai passar, você não está sozinho. Eu tinha pacientes que tinham medo de dormir, né? E aí a gente falava assim, pode dormir, porque nós estamos aqui olhando por vocês. Então, quando nós temos médicos que caminham lado a lado conosco, a gente vê que o trabalho flui muito melhor. E com tudo isso, quem ganha é o paciente, né? É o cuidado total do paciente, né? Não é um cuidado, ele como um todo. Né? Exatamente, a gente não tem que ter essa rincha assim, porque eu sou médico, eu sou enfermeiro, não sei o quê. Não, nós estamos juntos por um único bem, né? Que é tirar o paciente dessa zona crítica que ele se encontra e devolvê-lo à sociedade, devolvê-lo à família, bem saudável, e com a consciência assim, eu fiz a minha obrigação, mas assim, com amor, com carinho e com dedicação. Né? Acho que dedicação, essa é a palavra, porque
independente, né? Muitas vezes a gente não queria dar um plantão, você troca, ou você fica, vamos dizer, com medo, né? Está cansado, mas você fala assim, não, eu tenho que ir, né? É minha. Não é só pela obrigação do emprego, não, não. Né? Porque, entre aspas, como emprego, você podia até faltar, mas não, é por dedicação. Né? É por dedicação, por aquela responsabilidade com o outro. Né? É amor mesmo. Isso é muito bom, porque eu acho que assim, quando a gente está lá, você não pensa, né, na gente, você pensa nele, naquela pessoa, no indivíduo, né? Isso é muito bom e é gratificante, né? Não tem mais, né, coisa gratificante quando o paciente e a sua família nos agradece a equipe, né? Menciona o cuidado que teve, que foi tratado com carinho. Muitas vezes, quando ele fica tanto tempo na UTI ou tanto tempo internado, e ele agradece isso de uma forma... Muitas vezes a gente vê bilhetes, né? A família manda um presente, manda flores, e é muito gratificante, sem dúvida, é muito gratificante. Vou deixar o Inácio falar um pouquinho aqui, né, até da experiência dele como paciente, viu, Karina? Assim, né, nessa questão do Covid, né? A gente nos pegou aqui dentro de casa, eu não peguei, né? Não fui contaminada, mas justamente essa linha de frente que você, né, falou. Ele é cirurgião, opera pacientes com Covid, né? E com certeza foi numa dessas, né, de cirurgia, atendimento no pronto-socorro da cirurgia, no qual ele foi contaminado e adquiriu a doença. Né? Boa noite, Karina. Boa noite, Sarte. Boa noite a todos. Meu nome é Inácio, como já sabe, eu sou cirurgião da Santa Casa, da Escola Médica, e do Mário Gatti também. E assim, é uma situação preocupante como profissional que está na linha de frente, né? Porque a gente vê um índice cada vez maior de pessoas adoecendo, um índice cada vez maior de pessoas morrendo e um índice cada vez maior de ocupação dos leitos da cidade, tanto aqui quanto em Campinas, que é o nosso dia a dia. Né? E nós não podemos esquecer que existem outras doenças que acometem e que matam também os pacientes, que matam as pessoas. Hoje eu voltei no Mário Gatti ontem, mas eu estava hoje lá também, depois de ficar quase 3 semanas afastado, porque eu tive Covid. E pela primeira vez em 30 anos que eu trabalho no Mário Gatti, tinham 2 pacientes internados para cirurgia hoje. Um hospital com o Mário Gatti, referência de trauma, 2 internados para cirurgia. A gente que normalmente fica com 30, 35, 40 pacientes internados, de todas as patologias, 2 pacientes, os outros Covid. Eu conversei com o chefe da UTI, toda a UTI com Covid. O primeiro andar, todo o primeiro andar com Covid. Então, assim, é um índice absurdo de pessoas acometidas de Covid. Consequentemente, maior impactação no sistema de saúde e também no hospital, porque da rede Mário Gatti, o hospital Ouro Verde também está impactado, e maior óbitos, infelizmente. Né? Aqui na Santa Casa, eu dei plantão na segunda-feira e nós tínhamos 6 pacientes internados. Coisa raríssima, porque a gente lida com pacientes com outras patologias e, normalmente, 20, 25 pacientes internados. É um plantão pesado. 3 pacientes. Amanhã, por exemplo, eu estarei de plantão na Santa Casa, eu tinha agendado 3 cirurgias que foram canceladas porque não tem leito de internação e nem vaga não tem, por causa dos pacientes Covid que estão ocupando todos os leitos disponíveis na nossa cidade e na região aqui do interior, que está piorando do interior cada vez mais. Então, é uma situação preocupante. É uma situação preocupante porque é uma doença nova, uma doença invisível, que a gente sabe as consequências, mas a gente não conhece nada a respeito. Não existe tratamento específico, a gente trata as complicações, né? Existem coisas já protocoladas, coisas totalmente empíricas que estão sendo usadas, sem nenhum amparo de literatura. Né? Então, é uma coisa preocupante. E nós sabemos que o grande, vamos dizer assim, o grande gol do tratamento é
detectar precocemente e impedir a replicação viral. Com isso, a gente vai impedir a reação inflamatória intensa que acomete todas as complicações, etc., de coagulação intravascular e reação inflamatória no pulmão. Então, é preocupante, porque ninguém sabe nada. A esperança é a vacina, porque não existe um tratamento específico. E essa vacina a gente não sabe quando vai sair. Né? Já tem experimentos, fala-se que até o final desse ano pode já estar tendo as primeiras experimentações, né, em humanos e tudo, mas muito mais provável para o próximo ano ainda, né? A gente, isso vai, vamos dizer assim, isso vai render mais, isso ainda não vai acabar agora, e os cuidados, né, que a gente tem que se acostumar com esses cuidados, né? Desculpa. E falando como doente, como paciente, que eu fui acometido pelo Covid, no nosso departamento de cirurgia aqui na Santa Casa, nós somos 5 médicos, 3 adoeceram. Eu, o doutor Ricardo e o doutor Murilo. Tem 2 que não adoeceram, graças a Deus, mas pelo menos mais da metade já adoeceu, já está imune. Então, se os outros adoecerem, tem capacidade de suprir e não vai ter desassistência em cirurgia na Santa Casa, graças a Deus. Mas o adoecer, que o meu foi o caso leve, foi muito sofrido. Porque a dor de cabeça, a tontura, o mal-estar foi uma coisa intensa, foram 3, 4 dias. E os sintomas começaram numa sexta-feira e eu fui adoecer. Uma semana depois foi quando testou positivo e quando a tomografia apresentou aquele filtrado vidro frouxo. Aí isolado da minha própria casa, isolado da família, porque eu já tinha pego, estava até razoavelmente bem, mas eu não podia passar para minha família. Né? Meus filhos, meu irmão que mora comigo, minha sogra, de 2 anos, minha esposa, as pessoas que trabalham aqui. É doído, tá? Pelo adoecimento físico e pelo isolamento, levando realmente ao adoecimento mental. Porque você ficar trancado, isso não é do homem, tá? Mas você não tem outra opção, tem que isolar. Aí usando máscara permanentemente, que é horrível, eu brinco com todo mundo, que há algum tempo atrás eu ficava assim, ironizando. Você pega a população oriental, principalmente a japonesa, eles usam máscara como cultura. Se eles estão gripados, essa gripe besta, vagabunda, eles usam máscara, que é para não transmitir para os outros. Eu falava que é absurdo. E agora eu vejo que não é absurdo. É primordial para evitar a transmissão. E a gente fica usando, tem gente que não acredita nisso, tem gente que não usa, e essas pessoas estão contaminando, e sem entender que, estatisticamente, 1 a cada 10 adoece, precisa de internação. Entendeu? Se for uma pessoa dessa família e não tiver leito para internar, nós estamos com todos os hospitais superlotados. Vai fazer o quê? Né? Então, assim, é preocupante essa situação. O que me deixa com medo, não como, vamos dizer assim, porque eu já peguei o Covid, mas o que me deixa com medo em relação aos pacientes, em relação às pessoas, é que é uma doença desconhecida. Não tem tratamento específico. A tendência é que, mesmo que a onda baixe, o pico diminua, isso vai ficar replicando, e a gente não sabe até quando. Ou seja, os nossos hábitos de isolamento, uso de máscara, álcool gel, etc., vão ter que se perpetuar um tempo que a gente não sabe quanto em termos temporais. Não tem como definir isso. Isso é preocupante. Né? E a gente não tem vagas suficientes para internar, atender toda a população que está adoecida. É uma coisa que o doutor Leandro falou, que até nós já conversamos em outra live, ele falou, né, eu fiquei isolado dentro da minha própria casa, não tem saúde mental que aguente, né? Então, o que também nos preocupa como profissionais, eu acredito, que além da saúde física, né, das pessoas, de nós protegermos as pessoas, e até principalmente dos profissionais de saúde, a nossa grande preocupação com eles é em relação à saúde emocional.
Como é que eles estão conseguindo lidar com essa questão de ver tanta gente internada, tanta morte, né? E às vezes parece que escapa das nossas mãos, e escapa mesmo, né? O poder de tentar resolver. Então, a gente está vendo que o número de depressão, de ansiedade, está triplicando. E com isso, profissionais vão se afastando e sobrecarregando os que estão ficando, né? Então, eu acho que essa questão é muito complicada. E os que estão trabalhando, trabalham sob estresse permanente, um medo permanente, porque ele pode ser a próxima vítima, né? E até mesmo da pessoa se sentir impotente e não dar conta do trabalho que você deveria fazer. Então, os profissionais de saúde estão numa pressão muito, muito grande, que quem está de fora não imagina isso. A gente vai para o serviço com prazer e com tudo, mas com certo receio, que a gente não sabe o que vai encontrar, quantos pacientes vão morrer, quantos pacientes vão adoecer, quantos vão precisar de internação. É realmente uma situação muito, muito ruim. E eu vou além, né? Um pouquinho assim, aí eu vou falar quanto esposa, né? Médica e esposa. Porque, assim, me dá esse grupo de risco, né? Ele não quis falar, tá? Tem 60 anos, diabético, um pouco acima do peso. Olha o estresse dele, muito ele ficou apavorado. Mas ele tentava ficar bem por causa de mim, né? E eu, apavorada, mas eu tinha que ficar bem por causa dele, né? Porque eu não podia dizer, poxa, eu estou com medo que você piore, que você vai internar, e lógico, e a gente, quanto profissional da saúde, a cabeça da gente vai além, né? A gente já imagina, às vezes, entre aspas, o pior. Imagina mesmo, porque a gente vê isso todo dia, né? A gente é o nosso dia a dia. Então, não tem como a gente não imaginar que o pior também pode acontecer com a gente, né? E isso gera uma ansiedade muito grande. É muito, muito, muito grande. É verdadeiramente assim, acho que fazia muito tempo que eu não sentia medo. Muito tempo. Mas agora, né, quando o Inácio ficou esses dias em casa, no isolamento, eu digo que eu senti medo. Muito medo. Né? Como esposa, como médica, e impotente, né? Porque você fala, e agora? Fazer o quê? Né? Ficar isolado dentro de casa, com cuidados dentro de casa, né? Então, tudo isso a gente... aí não é só, como você falou, não é só a doença física, é a doença mental, a gente, né, criar esse hábito, ao mesmo tempo que a gente teme, né, temer a doença, a gente tem que respeitar a doença para a gente não perder a questão de tomar os cuidados, né? E assim, e cuidar não só da gente, como cuidar do outro. E, infelizmente, né, nós agora foi aí, né, nós chegamos a um ponto onde precisou ser decretado, né, o lockdown, e é triste muitas vezes nós vermos que as pessoas não têm responsabilidade. As pessoas ainda não se deram conta da gravidade dessa doença. E aí eu vejo assim, elas pensam nelas, mas se elas adoecerem, elas podem transmitir, adoecer outras pessoas, né? Então, parece que a hora que foi decretado o lockdown ontem, eu fiquei sabendo por uma pessoa que trabalha num supermercado aqui, que, assim, lotou de pessoas comprando fardos e fardos de bebidas alcoólicas para fazer estoque em casa, porque não vai poder vender mais a partir de hoje. E aí eu falo, onde é que está a responsabilidade da pessoa como ser humano, né? Aí um dia perguntaram para mim assim, vocês têm que ser mais enérgicos. Eu falei, mas como é que nós vamos ser mais enérgicos do que nós já estamos tentando mostrar para eles da gravidade da doença? Infelizmente, a pessoa olhou para mim e falou assim, eu acho que a hora que acontecer com alguém da família, talvez eles se conscientizem. Aquilo na hora me chocou, mas depois eu parei para pensar e eu falei, infelizmente,
essa é a realidade. Porque enquanto está acontecendo com fulano, com ciclano, que a gente não conhece, para nós é uma doença assim, está acontecendo lá, não está acontecendo aqui comigo. Né? Que nem vocês aí, doutor Inácio pegou. Eu tenho certeza que a visão de vocês mudaram. Né? Mudou em relação a vocês, como médicos, vocês já tinham uma visão diferente de como tratar essa doença. Depois que ele adoeceu, eu tenho certeza que isso mudou. Vocês mudaram em relação a isso. Sim. Eu acredito. Não, com certeza. E essa questão, assim, das pessoas, eu digo que, assim, no mês de março, quando começou aqui no Brasil, e abril, mas antes a gente só vinha escutando os outros países, né? Então, assim, as pessoas, não, é política, é isso, é aquilo, né? Cada um tentava denominar a doença, né? E as pessoas ainda não acreditavam, faziam assim, meu Deus, será que elas vão querer esperar acontecer o que a gente estava, a televisão mostrava o tempo todo, né? Ainda mostra, mas é porque a imprensa, tá? Podia ser que tivesse o exagero, mas estava acontecendo, né? E as pessoas, quer dizer, agora, mesmo acontecendo semelhante aqui, né? Começou como em São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Ceará, né? Ali em Fortaleza, mesmo acontecendo, e agora o nosso interior, estamos, né, batendo nisso aí, semelhante ao que aconteceu na Europa e no mês de março e abril, as pessoas ainda não, parece que ainda não conseguiram absorver isso. Né? Quando antes esse lockdown, quer dizer, lockdown agora, uma coisa que todo mundo, entre aspas, está careca de saber as consequências da doença, a questão da máscara, do uso, da não aglomeração, mas parece que não, parece que a gente está em março, e a gente está em julho. Já está se falando na vacina, mas as pessoas ainda não conseguem fazer a prevenção, que é o se proteger e proteger o outro. Isso eu não consigo entender. Né? Lógico, entender a gente entende, né? Mas, gente, né? Como é que as pessoas não conseguem ainda absorver isso? Como é que um jovem que vai aglomerar, que vai numa festa, será que ele se acha um super-homem e acha que não vai ter a doença ou que ele não pode transmitir quando ele chegar em casa para sua mãe, para sua avó, para seu pai? Né? O seu trabalho, que pode ter um colega que tem uma vulnerabilidade, que tem uma doença que seja um fator de risco. Quer dizer, não, e parece que as pessoas ainda não estão entendendo isso. Né? E não estão. Não, eu fico, quando né, você vê, como você falou, essa questão do supermercado, quando você fala na praça, quando você vai no centro, você passa de carro, dependendo do local que você passa, você olha assim, aí você fala, está normal? Voltou ao normal? Não, não voltou. E por muito tempo, eu acho que por muito tempo não vai voltar ao normal. Né? As pessoas têm que aprender, isso tem que interiorizar, que está diferente, o mundo está diferente, novos hábitos, novos conceitos, nova maneira de viver. Né? E aí você vê, a gente está usando a tecnologia justamente para aproximar as pessoas. Né? O método é ler, assistir, mudou a televisão, são novos hábitos que a gente tem que aprender para poder a gente, vamos dizer assim, sobreviver, né? Melhorar a saúde mental, a gente se reinventar, então isso que a gente precisa, a gente tem que se reinventar. Né? Mas os 5 meses da doença, eu ainda fico... E assim, eu fico pensando muito que se a pessoa não mudar, ou se a pessoa já não mudou durante esses 5 meses, se essa pessoa não sair diferente dessa crise que nós estamos vivendo, eu acho que ela tem que rever a vida dela. Porque assim, a cada dia a gente vê uma coisa e você se olha e muda algo em você, né? Fala, eu fazia assim, tá errado, não vou fazer mais. Então, se nós não sairmos diferentes dessa crise,
Eu digo, fecha as sabe? portas, porque... Então, assim, as pessoas que fazem as festas clandestinas, isso, aquilo, outro, para elas não estão tendo importância. A gente está vendo que elas não estão mesmo vendo e saindo diferente de nada. Mas quem realmente tem consciência, para pensar e falar, eu vou reavaliar minha vida inteira. E aí nós fazemos essa reavaliação da nossa vida toda. E aí nós falamos, nossa, como eu posso melhorar aqui, aqui, aqui. Não, eu vou mudar, eu vou tomar uma posição, uma postura diferente frente a tudo isso que está acontecendo. De nada valeu. Parece que você dormiu 5 meses e não aconteceu nada na sua vida. Acordou do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito, né? Mas, assim, a gente tinha assunto para ficar aqui A gente ficaria. a noite inteira conversando, né? O Inácio queria mostrar um gráfico rapidinho. Só dados que estão publicizados na prefeitura, então não é nada demais, né? Mas no dia 1º de junho, nós tínhamos 6 óbitos. Hoje, 20 de julho, um mês mais 20 dias, 128 óbitos. É um absurdo. Eu não sei quantos por cento, mas vai dar uns 5.000% ou mais. É muito grave essa situação, para ver o grau de acometimento de morbidade e mortalidade que essa doença provoca. Um dado interessante e um pouco triste, no meu entender, hoje nós temos contaminados 4.344, descartado 4.425 e suspeitos 5.602. Quer dizer, nós temos uma quantidade muito grande de suspeitos que precisam ser testados para deixar de ser suspeito. Estatisticamente, no município, 52,73% dos suspeitos se tornam contaminados. Metade. Se nós tivermos em consideração essa percentagem, de 5.102, 2.980 vão se transformar de suspeito para contaminado. Como a gente tem uma proporção de a cada 10, interna, então nós temos que ter 300 leitos a mais se esses 5.062 tivessem suspeito. E nós não temos 300 leitos na cidade, a mais. Então é muito preocupante. O sistema de saúde está totalmente impactado, entendeu? Nós temos que arrumar uma solução, eu também não sei, tá? Mas é preocupante, muito preocupante, e nós temos que estabelecer, quem sabe, o isolamento mais completo, mais rígido, que não só o final de semana seja suficiente, até porque vai chegar na quinta e sexta-feira, os bares vão estar abertos, os supermercados vão estar abertos, vão comprar um monte de coisa para sábado e domingo fazer churrasco, festa, etc. Então, eu estou questionando a validade desse lockdown sábado e domingo. Sinceramente, eu não sei se isso vai dar certo, vamos dizer assim, né? Mas, paciência. Eu queria só falar mais 2 coisas. Primeiro, Karina, eu fiz curso de administração e várias enfermeiras fizeram comigo. Então, existem várias enfermeiras também no campo gerencial e são excelentes profissionais que sabem muito bem tomar conta, gerenciar o hospital. Tá? Então, além da parte assistencial, tem a parte administrativa, que eu admiro vocês, e vocês são muito competentes no que fazem. Às vezes, mais que a gente. Geralmente. Tá? Porque eles têm que ter uma visão diferente do médico. Tá? Isso pode ter certeza. E a outra coisa, tempos de ternura. Dá uma olhada nisso aí. Nós precisamos amar mais, ouvir mais, falar mais, abraçar mais, porque nós não sabemos o tempo que nós temos para respirar. Eu acho que isso se aplica exatamente na situação atual que nós vivemos. Nós estamos vendo isolamento, não estamos podendo abraçar. Minha neta nasceu tem 1 mês, eu não abracei minha neta, não carreguei nem nada, só vejo pelo zap. Você acha que isso não vai me tocar para o resto da minha vida? E assim como eu, espero que todas as pessoas também fiquem sensibilizadas com isso. Porque esse isolamento social, embora necessário, é ruim para todo mundo. Só serve para a gente dar importância a laços familiares, laços de amigo, entendeu? E a gente passar a ver de outra maneira essa vida que a gente estava vendo, que é cada um por si, muita internet, celular, não dá atenção para o pai, não dá atenção para a mãe, não dá atenção para o filho, entendeu?
A gente tem que mudar esse pensamento. E, com certeza, essa é a grande oportunidade que a gente tem de fazer isso. Realmente, que nós nos tornemos mais humanos, mais carinhosos, mais respeitosos com o próximo, né? É o que o senhor falou, não perder a chance de dar um abraço, que nem hoje a gente quer abraçar as pessoas, a gente não abraça. Então, hoje precisou acontecer isso para nós sentirmos assim, poxa, que falta que eu estou sentindo de dar um abraço numa pessoa. E ainda há quanto tempo nós vamos ficar sem abraçar? Não sabemos. Então, que quando isso tudo passar, né, que nós possamos nos abraçar, mas, assim, de uma forma tão carinhosa, tão verdadeira, né? Porque às vezes a gente vê alguns abraços que não são verdadeiros, né? Mas que nós possamos nos abraçar verdadeiramente e falar, olha, eu senti sua falta durante esse tempo. Né? Por isso que eu falei, eu acho que isso tudo vai mudar a nossa vida em todos os sentidos. Né? Deus queira que realmente mude, né? Queridos, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom esse bate-papo. Foi o que eu falei, a gente ficaria aqui a noite inteira conversando. Vocês sabem do meu imenso carinho por vocês. Que Deus continue protegendo muito ricamente a vida de vocês, enquanto vocês estão lá na linha de frente, né? Como tem protegido até hoje. E que vocês continuem dando esse testemunho de vida que vocês dão para a cidade de Limeira inteira, porque a cidade de Limeira inteira conhece vocês pelas obras maravilhosas que vocês fazem. Então, assim, que vocês continuem fazendo isso, porque isso faz toda a diferença na nossa vida e na vida, né, daquele outro que precisa, às vezes, ouvir uma palavra de carinho, uma palavra de atenção. Aqui eu deixo meu muito obrigada como, né, como Karina e como funcionária da Faculdade Anhanguera. Com certeza, né, a Faculdade Anhanguera hoje só ganhou, o curso de enfermagem só ganhou com esse bate-papo nosso. Eu agradeço de coração. Eu agradeço também o carinho, o convite, e assim, não tenho palavras mais, né? Muito obrigada também. E dizer que a gente está à disposição, sempre, tá? Para palestra, para aula, para bate-papo, que você precisar. Sim, e como você disse que você já foi na faculdade, assim que voltar, nós pegamos você de novo. Uau! Pode ter certeza que eu vou, pode ter certeza. Mas mesmo assim, se demorar para voltar, remotamente a gente também consegue fazer. Né? Com e certeza. Aí nós vamos, como a gente diz, hoje a gente se adequa a tudo. Né? Isso. Uhum. Mas, assim, muito obrigada. Deus abençoe muito vocês. Doutor Inácio aí, que bom saber que o senhor está totalmente recuperado. E vamos seguir em frente, pedindo para Deus nos proteger e abrir a cabeça dessas pessoas para que elas tenham consciência, né, do que realmente nós estamos vivendo. Amém. Amém. Obrigado. Obrigada e boa noite a todas. Né? Um grande abraço para vocês. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, Sarte.